queridos irmãos, boa tarde. O nosso desejo, como sempre, é que o amigo Jesus, o amigo de todas as horas e de todos os momentos, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Antes de adentrarmos o tema propriamente dito, gostaríamos aqui de ressaltar a importância da doutrina espírita em nossas existências. Essa doutrina espírita que no próximo ano completa 170 anos de existência, a partir do Livro dos Espíritos, lançado a 18 de abril de 1857. Quanto o Espiritismo nos proporciona, especialmente, momentos de consolação. Há 3 anos, o meu pai desencarnou e isso afetou demasiadamente a minha mãe. Não sabendo lidar com a sua desencarnação, adoeceu gravemente, psiquicamente. Todos os anos eu recebo em Votuporanga um querido amigo que participa do nosso evento anual em Pamede. E ele sempre chega uma semana antes e fica conosco, compartilhando as suas experiências e participando das atividades. E ele chegou, o meu pai havia desencarnado há mais ou menos 6 meses, a minha mãe ainda estava um tanto que aflita, e conhecendo a minha mãe como eu conheço, eu disse a ela: mãe, quando o meu amigo chegar, não vai ser inconveniente ficar pedindo notícias do pai. Ele veio para o evento. Aí, claro que não precisava nem falar. Ele chegou no centro, desceu do carro. Olá, você não teria alguma notícia do mundo? E aí, baiano, o meu amigo disse com muita gentileza: amanhã eu vou tomar um café na sua casa, dando a entender que traria alguma notícia de meu pai. Chamei minha mãe de novo, porque a minha mãe tem um cachorro, que ele é a reencarnação do demônio da Tasmânia, lembra? Porque o cachorro, não sei por que alguém tem um cachorro desse, ele morde, ele avança todo mundo. Chamei minha mãe e disse: mãe, você me prenda esse cachorro, porque ele vai morder alguém, vai morder meu amigo, é baiano é tranquilo. Não precisa nem dizer que eu vou prender. No outro dia, chegamos na casa, meu amigo já foi entrando e o cachorro veio, estava solto, como eu imaginava. E eu fechei até os olhos para não ver o estrago. O cachorro chegou, cheirou, parou, cheirou. Meu amigo entrou, nós ficamos olhando para aquilo sem acreditar. Meu amigo sentou no sofá. O cachorro veio, deitou nos seus pés e não deu um latido. Minha mãe também tem um gato. Quando o meu amigo sentou, o gato que estava no braço do sofá, sabe aquele miado? E saiu igual um doido. Nós ficamos olhando para aquilo, então minha mãe disse ao meu amigo: mas esse cachorro avança e morde todo mundo. E ele respondeu assim: ele avança e morde em quem ele não conhece. Quando meu amigo entrou, meu pai em espírito entrou junto com ele. E o cachorro viu. Identificou a presença do meu pai e não deu um latido. E comprovando a história, minha mãe disse assim: o Luiz odiava esse gato. O mais extraordinário. Então, o meu pai se fez presente, este meu amigo transmitiu alguns recados, o meu pai se foi, ele tomou o café, quando ia saindo, brincou com o cachorro e levou uma mordida. Porque meu pai não estava lá. Então, esse aspecto consolador da doutrina espírita é algo extraordinário. Eu brincava na primeira palestra que fiz de manhã, que na internet tem uma brincadeira muito engraçada,
que se pergunta assim: o que você gostaria que escrevesse no seu túmulo? E as respostas são muito engraçadas. Tem respostas assim: eu gostaria que escrevesse assim: me ligue agora, Serás. Viveu como se não houvesse amanhã, e não houve. Proibido arqueólogos. Minha cova, minha vida. Tem uma senhora de Votuporanga, tinha que ser de Votuporanga, que ela foi mais longe. O marido morreu e ela mandou escrever assim no túmulo: aqui está enterrado o meu marido. Ele foi um péssimo marido, foi um péssimo pai, foi um péssimo filho, foi um péssimo cidadão. Enfim, foi. E quando você lê o que está escrito no túmulo de Mário Quintana, eu não estou aqui. Um pensamento que está em perfeita sintonia com a doutrina espírita. Eu creio que hoje nós temos um desafio enorme. Tentarmos responder talvez a pergunta que seja a pergunta da nossa existência. E eu não quero desanimar ninguém, mas eu vou dizer duas coisas. Primeiro, eu não tenho a resposta quem é você. Segunda, quem vai embora no meio do seminário costuma desencarnar até na quarta-feira. Não é todo mundo. 30%. Então, veja lá. Porque quando eu dou a notícia dessa, olha, eu não tenho a resposta do tema, eu já estou dizendo. A pessoa que veio só para saber quem é, já é informada que não vai saber, vou aguentar aqui, que eu já estou aqui dentro, no intervalo eu saio. Então você já fica sabendo desse risco. Existem algumas coisas na vida que são demasiadamente complexas. Por exemplo, existem feministas que dizem que o homem está sempre errado. Agora eu me pergunto, se o homem está sempre errado e a mulher está sempre certa, quando o homem diz que a mulher está certa, ele está certo ou está errado? É uma questão complexa. Querem ver outra? O Pinóquio é um personagem que, quando ele conta uma mentira, o nariz cresce. Então, se o Pinóquio disser assim: agora, o meu nariz vai crescer, e o nariz não crescer, ele contou uma mentira, então o nariz devia ter crescido. E se ele disser: o meu nariz vai crescer agora, e o nariz crescer, ele disse uma verdade, portanto o nariz não devia ter crescido. É complexo. Como a realidade e a verdade, que também nos referimos na palestra da manhã. O que é mais importante, a realidade ou a verdade? E você vai perguntar: e não é a mesma coisa? Não, porque a realidade é o fato em si. A verdade é o que você introjetou de acordo com o seu filtro emocional. Por isso que a mesma situação pode ser vista de forma diferente, a depender de cada pessoa. Por isso que memória não é uma lembrança objetiva, é uma reconstrução afetiva. Você nunca se lembra do que aconteceu, você se lembra do que você sentiu quando aconteceu. E essa complexidade está no ser humano. Para podermos responder à pergunta principal do seminário: quem sou eu? Precisaríamos também indagar: como eu descubro quem sou? E a resposta já nos foi dada pelo sábio da antiguidade e repetida pelos espíritos no livro dos espíritos: conhece-te a ti mesmo. E muitas pessoas dizem não entender por que o grande filósofo, talvez o maior dos filósofos, Sócrates, tenha dito: só sei que nada sei. Porque um de nós dizermos só sei que nada sei, está valendo, não sabemos mesmo. Agora, quando você pega um filósofo dessa magnitude, que diz só sei que nada sei, nós não entendemos. Mas nós passamos a entender quando percebemos a sabedoria do filósofo. Porque nós temos aí uma ambiguidade. Sócrates estava querendo dizer
que quanto mais adquirimos conhecimento, mais nos aprofundamos neste conhecimento, mais temos a compreensão da extensão da nossa ignorância. Por isso que há uma ambiguidade. Nós podemos saber muito, mas se compararmos com aquilo que nós sabemos, torna-se muito pouco. E aí você tem a subjetividade, você tem a relatividade do que você sabe com aquilo que você não sabe. O poeta Rubem Alves, e aqui nós vamos tentar, a partir de agora, clarear um pouco a pergunta: quem sou eu? Rubem Alves disse uma vez: nós não vemos o que nós vemos o que nós somos. E claro que isso nos leva a uma pergunta principal: o que é que nós somos? E alguém vai dizer: somos filhos de Deus. Somos, mas é vago. O que é que nós somos? Somos espíritos imortais. Somos. Mas ainda assim, não responde à pergunta. O que é que nós somos? Nós somos espíritos em evolução, predestinados à perfeição. Somos. O que é que mais nós somos? Na prática, no dia a dia, nós somos o resultado de 4 coisas. Nós somos o resultado do nosso livre-arbítrio, do nosso poder de escolha. Como está lá na pergunta 843 do Livro dos Espíritos. O homem tem livre-arbítrio dos seus atos. Se ele não tivesse livre-arbítrio, ele seria uma máquina. Se o homem tem liberdade de pensar, ele tem também liberdade de agir. O que está também escrito na resposta da questão 851, quando Allan Kardec questiona os espíritos sobre a fatalidade. E os espíritos dizem a Kardec: existe uma fatalidade nos acontecimentos da vida, considerando que é o homem que escolhe as suas provas antes de reencarnar. E aí alguém vai dizer assim: ah, mas eu não posso ter escolhido tudo que eu estou passando. E escolheu. Outro dia uma pessoa me disse: eu não posso ter escolhido essa esposa. Não, eu digo: escolheu. Escolheu. Sabe qual é a diferença? É que existe a escolha direta, consciente, e a escolha indireta ou inconsciente. Você pode, por exemplo, numa encarnação, ter feito muito mal a alguém. E consciente do mal que você fez, disposto a corrigir, a resgatar o seu débito, você sugere, você pede aos benfeitores, na próxima reencarnação, ter aquela pessoa prejudicada por você, como filho, como esposa, como alguém próximo, para que você possa resgatar o seu débito. Escolha, e se for possível, a espiritualidade permite. Mas se você não tiver essa consciência, não fizer essa escolha, ainda assim você escolheu e ele reencarnará como seu filho. Porque à medida que nós fazemos mal a alguém, nós nos conectamos a este alguém. Ao fazer o mal a alguém, eu estou me conectando a essa pessoa. Isso significa que em algum momento, passe o tempo que passar, essa pessoa reencarnará próximo de mim, para que as coisas possam ser ajustadas. Então, tudo é escolha, consciente ou inconsciente. E quando eu digo que nós somos o resultado do nosso livre-arbítrio, isso é muito bom para nós pararmos de tudo atribuirmos ao karma. Outro dia a pessoa disse assim para mim: ah, Aguinaldo, eu não sei o que eu fiz na outra encarnação, uma catarata nos meus olhos. Eu digo: na outra encarnação nada, você ficou velho nessa, né? Porque velho não está barato, né? E é interessante que às vezes, por não querermos assumir a nossa responsabilidade, um senhor um dia desses me disse: Aguinaldo, os obsessores estão me atacando muito. Eu disse: sério, sério. E pior, Aguinaldo, eles estão me atacando no campo da sexualidade. Eu digo: é mesmo? Sim, Aguinaldo, para você ter uma ideia, eu não consigo mais com a minha esposa sexualmente ter o mesmo desempenho. Eu tenho certeza que é uma ação espiritual. E eu disse assim a ele:
Não seria porque o senhor já está com 94 anos? Tem uma série de acontecimentos na nossa vida que não estão relacionados a processos kármicos, a uma certa fatalidade. São fruto das nossas escolhas, porque, pensem bem, não é uma lei de causa e efeito, é uma lei de causa e efeitos. Porque a depender do que você fez, você terá um desdobramento de acontecimentos. E aí nós poderíamos inclusive afirmar que a depender do que você faz, do seu livre-arbítrio, você pode desencarnar antes da hora, sem cometer suicídio. Eu estou num bar, bebendo, já comecei mal, não era para estar, já comecei mal. Sai uma briga, como eu já estou embriagado, na briga eu puxo uma faca em cima do balcão e desfiro um golpe na outra pessoa, que morre, eu vou preso. Matei a pessoa, ação. Ir preso, reação da ação. Enquanto eu estou preso aguardando o julgamento, tem uma rebelião no presídio, invade a minha cela e me matam. Essa morte foi precipitada ou não? Foi. Essa morte foi a segunda reação da primeira reação movida pela ação. Ação, matei. Ser preso, reação. Morrer na cadeia, reação da reação. Livre-arbítrio. Escolha. É preciso a gente também imaginar que talvez exista até um certo karma, que é o karma da falta de mérito. Estamos num mundo de provas e expiações. E tem muita coisa que acontece porque é da vida. Aí a pessoa escorrega na casca de banana e diz assim, o obsessor me empurrou. Meu filho, até para você ter obsessor, você precisa de mérito. Aí tem gente que diz, não, porque eu tenho uns obsessores terríveis que me perseguem. Rapaz, a pessoa nem faz tanto assim para merecer tentando obsessor. Que importância você tem na fila do pão para isso? E nós vamos tendo esses delírios, nós vamos criando coisas que não fazem parte da verdade. Então, nós somos, primeiro, resultado do nosso livre-arbítrio. Segundo, nós somos o resultado da influência do meio. Aguinaldo, mas se nós temos o livre-arbítrio, como é que nós somos influenciados pelo meio? Boa pergunta. Funciona assim. Quanto mais autoconhecimento você tem, menos influência você sofre do exterior. Quanto menos autoconhecimento você tem, mais você sofre a influência de quem está perto. Aí eu me lembro da Dona Laura, espírito de Dona Laura, no livro Nosso Lar, quando ela está se preparando para a reencarnação, e ela diz assim, a reencarnação é uma tentativa de magna importância. Tentativa. Não há nada que garanta que vai dar certo. Só Jesus que teve a sua encarnação, não reencarnação. A sua encarnação na Terra, que não tinha como dar errado, porque já era Espírito perfeito. A depender dos caminhos que nós temos, muita coisa pode dar errado. Aí alguém vai dizer assim, mas a vida é muito difícil. A vida está muito complicada. A vida é muito desafiadora. Outro dia a pessoa me perguntou, Aguinaldo, como trabalhar no centro, se dedicar com tanta pressão espiritual? Eu digo, olha, é o seguinte, tinham 2 sapos que estavam voando. Aí de repente um sapo falou assim para o outro, mas sapo não voa. O outro falou, e nem fala, fica quieto e continua voando. Vai fazendo. Mas está difícil, tudo bem, continua produzindo, continua fazendo. Eu estou cansado, vai ao centro. Mas vai ao centro, meu filho, vá trabalhando. Porque se você não se resolver e desencarnar, e você fez alguma coisa, do lado de lá você vai poder dizer assim, eu não consegui fazer grande coisa, mas que eu fiz. Quando você não faz, por exemplo, por medo de errar,
Você vai dizer, com medo de errar eu não fiz, você está em pior situação. Quer ver? Vou fazer uma pergunta difícil. Quem aqui tem mais de 50? Erga a mão. É quase uma palestra para a terceira idade. Agora tem uma coisa. Agora eu vou falar uma coisa positiva. Para quem tem mais de 40, uma coisa positiva. Nós somos uma geração de ferro. Não é? É ou não é? Nós somos de uma geração que enfrentou o biotônico Fontoura. Nós enfrentamos emulsão de Scott, aquele óleo de bacalhau terrível. Nós tivemos que lidar com a loira do banheiro. Lembram? Eu estudava à noite e no banheiro tinha medo, tinha a loira do banheiro. Hoje em dia eu vejo os psicólogos, e com justa razão, dizendo aos pais, olha, não pode traumatizar a criança, não pode traumatizar. E quando a gente era criança, a mãe dizia, olha o homem do saco, hein? Ele vai pegar o homem do saco. Ele tinha medo do homem do saco. Nós somos de uma época e nós sobrevivemos às canções de Niná. Foi da cara preta. Pega essa criança. Gente, que criança que vai dormir com esse negócio? Fala a verdade. Nós somos heróis. Tinha aquela outra assim, dorme, nenê, que a cuca... Que criança vai dormir sabendo que a cuca vai vir pegar? Papai foi na roça e mamãe foi trabalhar. Meu Deus, quem está cuidando dessa criança? Não tem ninguém. Atirei o pau no gato. Violência. Mas o gato não morreu. Quer dizer, era para matar o gato. Dona Chica admirou-se. Quer dizer, a Dona Chica também não vale nada. Ela fica admirada, não ajuda o gato. Né? Marcha, soldado, cabeça de papel. Bullying. Se não marchar direito, vai preso no quartel. Quartel pegou fogo. Salve soldado. Não, a bandeira nacional. Então, nós sobrevivemos a tudo isso. Então, quem tem mais de 40 aqui é herói. Voltando à nossa linha de raciocínio. Nós somos o resultado do nosso livre-arbítrio. Nós somos o resultado da influência do meio. Por isso, a infância é uma coisa muito séria. Porque à medida que os pais se tornam exemplos ruins para os seus filhos, eles assumem uma parcela da responsabilidade no caminho tortuoso que os filhos tomaram. Terceiro, nós somos o resultado daquilo que nós vivemos na infância. Lembrando Freud, o pai da psicanálise, falando da estrutura psíquica, inconsciente, subconsciente e inconsciente. Eu sou psicanalista, trabalho nessa área profissionalmente. Quantas dores, quantos sofrimentos são reverberações das experiências que estão a nível inconsciente. As situações que nós vivemos, e dizia Freud, tudo que você não resolver, que você viveu na infância, vai te acompanhar pelo resto da vida. E você às vezes nem sabe por que aquilo está acontecendo. E aquilo está a nível inconsciente. Quantas dores não estão na encarnação passada? Estão ali. Nas situações traumáticas que eu vivi. E veja bem, não precisam ser situações graves. Se você, por exemplo, teve um pai muito duro, muito bravo, e você ouviu direto dele assim, moleque, você é burro, moleque, você não vai ser ninguém na vida, moleque, você faz tudo errado, você vai se tornar um adulto inseguro. Hoje, eu trato na clínica mulheres que não conseguem ter prazer sexual. Não conseguem ter prazer sexual. Porque ouviram das suas mães, olha, sexo é do demônio. Olha, Deus não gosta de quem faz sexo. Olha, se você beijar o menino, você fica grávida. E essa ideia foi registrada. E hoje, mesmo adulto,
a pessoa tem uma série de dificuldades. Então, esta infância, os traumas vividos na infância, o que está no nosso inconsciente, também nos afeta. Então, somos o resultado daquilo que vivemos na infância. E quarto, somos o resultado da nossa bagagem espiritual. Aquilo que nós trazemos de existências pregressas, que continuam reverberando na atual encarnação. Porque vejam, vamos pensar assim, não me leve a mão. Quando olhamos para os grandes espíritos, em termos de evolução, que passaram, que passam pela Terra, nós observamos ali, não um espírito que se fez nessa encarnação. Então, por exemplo, Chico Xavier, uma das maiores referências no movimento espírita. Aliás, uma das maiores referências para a humanidade. No meu entender, Chico Xavier é um dos espíritos mais evoluídos que já pisou nessa terra. Então, Chico Xavier não se fez grande como Chico Xavier. Então, você imagina assim, Chico Xavier teve uma encarnação boa, uma ótima, outra melhor, outra extraordinária, reencarnou como Chico Xavier. Você pega a Madre Teresa de Calcutá, uma encarnação boa, outra excelente, outra fabulosa, outra incrível, reencarnou como Madre Teresa de Calcutá. Você pega Bezerra de Menezes, uma encarnação ótima, uma boa, uma sensacional, reencarnou como Bezerra de Menezes. Agora você pega uma reencarnação ruim, outra péssima, outra pior, outra acabada, outra destruída, reencarna em Porto Alegre. Não tem lastre espiritual. Entendeu? Não dá. Deixando a brincadeira de lado, é verdade. Muito provavelmente a maioria de nós estamos começando agora esse processo de autoconhecimento. Quando Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, ele queria dizer exatamente isso. É neste movimento, aliás, dois movimentos, para que a gente possa descobrir quem a gente é e a partir daí nos tornarmos pessoas saudáveis, e não é tomando remédio. Não é tomando remédio. Remédio não cura problema emocional. Se você tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno borderline, transtorno isso, transtorno aquilo, não adianta tomar remédio. Não é que você não tenha que tomar o remédio, às vezes o seu caso é grave e você precise. O que eu quero dizer que são dores da alma. Não está no corpo, está no espírito. Ah, mas a depressão é baixa de serotonina no cérebro. Isso foi dito em 1980 para vender depressivo. Isso já caiu. Já se confirmou e se comprovou que não é isso. Porque está na alma. Quando você toma o remédio, ele te ajuda, porque alivia os sintomas. Mas quando você para o remédio, o problema está ali. E aí você criou um outro problema, qual? A dependência do remédio. Porque se você tomar remédio para dormir 3 meses, você não fica mais sem remédio. Então o que nós vemos hoje? As pessoas vão tomando remédio, continuam doentes, continuam infelizes e não se curam. Porque nós buscamos o caminho mais fácil. E aí nós temos 2 problemas. Na atualidade, a sociedade está fabricando os doentes psiquiátricos. Primeiro, a necessidade da indústria farmacêutica de vender. Não é demais dizer que, com salvo algumas exceções, você tem uma verdadeira máfia nesse sentido. Observem que há uma necessidade de rotular as pessoas, É verdade, hoje em dia estão nascendo muitas crianças com autismo, mas não todas. Às vezes você tem ali só um espírito mais difícil. Às vezes você tem ali um espírito que reencarnou numa configuração em que ele tem uma dificuldade em lidar com aquela realidade.
Mas a indústria, a medicina, em grande parte, precisa rotular, porque depois que você rotula, você vende remédio. E vai tomar remédio a vida inteira. O outro problema é essa ideia da cultura da felicidade. Precisamos ser felizes o tempo todo. E a vida não é assim. Como já dizia o poeta Vinícius de Moraes, o sofrimento é o intervalo entre duas felicidades. Essa felicidade permanente é ilusória, não existe. Nós temos momentos de felicidade. Isso não é novidade, está lá no livro dos Espíritos. O homem pode gozar de uma felicidade completa na Terra? Resposta, não. Porque a vida lhe foi dada como prova e expiação. Mas cabe a ele abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, o processo é justamente o movimento para fora de fazer o bem e o movimento para dentro, autoconhecimento. Eu movimento-me para fora, fazendo o bem, fazendo a caridade, adquirindo conhecimento. E ao mesmo tempo eu faço um movimento para dentro, perguntando-me quem sou eu. E somente você pode responder essa pergunta. Através da auto-observação. Deixe-me me observar. Por que eu faço o que eu faço? Eu tenho o hábito de perguntar assim às pessoas. Quando você sentiu raiva, o que você sentiu? E a pessoa diz, você é tonto? Quando eu senti raiva, eu senti raiva. Às vezes não. Às vezes a raiva foi uma emoção secundária. Você pode ter sentido uma inveja e a partir da inveja ter sentido raiva. Seu problema não é a raiva, é a inveja. Por que eu faço o que eu faço? Ou seja, qual é a intencionalidade? Qual é o meu objetivo fazer o que eu estou fazendo? Isso é auto-observação. Eu não gosto de fulano, você não gosta por quê? Aí eu não vou com a cara dele. Deve ser um inimigo de encarnação passada. Às vezes, você está se enxergando dele, é uma projeção. O comportamento dele é um reflexo do seu. Então a raiva que você tem não é dele, é sua. É uma projeção. E isso é um mecanismo muito difícil, porque o próprio Jacques Lacan, psicanalista francês, ele diz assim, nós só buscamos a verdade que nós suportamos. E esse é o problema, porque, e agora eu vou dizer, a grande questão nesse processo de se conhecer. O processo de autoconhecimento dói, é doloroso, é difícil você olhar para quem você é. Quem já fez esse exercício sabe o quanto dói. Admitir que você não é o que você pensava que você era é extremamente doloroso. Outro dia eu disse assim para a Dona Benedita. Dona Benedita é um dos espíritos que trabalham comigo. Eu estava brincando, mas ela levou a sério. Os guias, de vez em quando, eu vou te contar. Eu falei, Dona Benedita, eu podia aposentar já, né? Ela disse, por quê, meu filho? Eu disse, ó, poxa, eu estou com 40 livros editados, 18 anos trabalhando com o Dr. Klaus, mais de 6.000 palestras no currículo, 4 filhos, 4 netos, 2 casamentos. Tá bom? Ela disse assim, que pena, não é? Que a sua evolução moral não acompanhou a sua folha de serviço. Não, nada não. Tá bom. E é verdade? É verdade. É verdade. Então, quem sou eu? É claro que, e aí nós vamos explicar mais na segunda parte, porque na segunda parte eu trouxe aqui comigo algumas perguntas e eu vou tentar responder. É claro que quando você vai para o conhecimento um pouco mais profundo, nós precisamos entender algumas coisas à nossa volta. O que eu estou dizendo aqui, e eu quis enfatizar isso nesse primeiro momento do nosso encontro, é que é um movimento seu. É um movimento você com você. Embora as pessoas possam te ajudar, os bons espíritos possam ajudar, os estudos do centro ajudam, as orientações espirituais ajudam, não se esqueça disso. O processo é seu. E como ajuda? Ajuda demais. Eu uma vez atendi uma moça, jovem, 30 anos, ela chegou no consultório, essa foi para mim, obrigado.
Ela chegou no consultório, cabelo comprido. Eu disse, por não. Ela disse assim para mim, eu vim aqui para o senhor me ensinar a morrer. Eu logo imaginei que se tratava de alguém pensando em suicídio, né? Mas não era. Ela disse assim para mim, eu tenho uma doença grave, fiz o tratamento em Votuporanga, fui para São Paulo, fui para outro estado, tentei um método novo para tratar a doença, não consegui. O médico me chamou e disse assim, olha, o seu caso não tem cura. O seu câncer é extremamente agressivo, você já está com metástase em vários órgãos, não há mais o que fazer. Volte para casa para você morrer em paz. E aí, Aguinaldo, me disse ela, eu tenho 30 anos, eu nunca pensei na morte. Se existe vida, se não existe vida, se a gente continua, se não continua. Mas agora que eu sei que eu vou morrer, eu me preocupei. Será que eu vou morrer bem? E como eu sei que você, além de terapeuta, é espírita, eu queria pedir a você que você me ajudasse a morrer bem. Aí eu disse assim a ela, e quanto tempo nós temos? Ela disse, olha, o médico diz que na melhor das hipóteses, eu vivo 9 meses. Na pior das hipóteses, 6 meses. Eu digo, não, a gente consegue, eu vou fazer você morrer legal, você vai morrer muito legal. Depois dessa conversa, ela foi minha cliente por quase 4 anos. E qual foi o milagre, Aguinaldo? A vontade de viver, o prazer de viver. Nunca ela estava aborrecida. Nunca, em nenhuma das sessões, ela chorou, se lamentou, reclamou. Mesmo quando ela teve que raspar o cabelo, aquele cabelo lindo, por causa das sessões de quimioterapia, ela ainda brincava com a sua tragédia. Ela dizia, você viu, Aguinaldo, como eu fiquei mais seca, carequinha, e a gente ria. Ela chorou apenas na última sessão que nós fizemos, quase 4 anos depois. As metástases tinham se multiplicado, e ela disse, Aguinaldo, essa é a nossa última sessão. E eu brinquei, não, que nada. Ela disse, você sabe que é. Eu não aguento mais vir. Aí nessa última sessão ela chorou. E realmente, depois da última sessão, 2 semanas depois ela desencarnou. Mas ela amava a vida. Eu contei essa história em Ilhéus, do jeito que eu contei para vocês. Quando eu desci do púlpito, Lindomar Coutinho, querido amigo, ele disse assim, Aguinaldo, quando você falava da Jaqueline, o nome dela é Jaqueline, quando você falava da Jaqueline, ela estava ao seu lado em espírito. E ela balançava a cabeça de um lado para o outro, dizendo, meu cabelo já cresceu aqui. E ela pediu para te dizer que você ensinou a morrer bem. Ela morreu muito bem. E ela pediu para perguntar a você se você quer que ela volte para ensinar você a morrer. Eu digo, não, por enquanto. Não tenho o menor interesse em aprender isso por enquanto. Então, esse processo nos ajuda a encontrarmos conosco mesmo. Como nós somos rigorosos com o horário, eu sei que o Clóvis é, eu também sou, eu tenho 55 segundos. Tem uma história de uma mulher, história verídica. Ela foi internada num sanatório, num hospital psiquiátrico, porque tinha um transtorno muito grave, um transtorno mental. E numa crise de identidade que era permanente, quando as pessoas perguntavam, quem é você? Ela respondia, olha, eu sou Maria, Maria de Nazaré, mãe de Jesus. E ela se dizia Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Um belo dia, no mesmo sanatório, na mesma ala, foi internada uma senhora negra, muito grande, muito forte, quase 2 metros de altura, que também se dizia ser Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Um dia, elas cruzaram no corredor. E essa senhora negra perguntou a ela, quem é você? Ela disse, olha, eu sou Maria de Nazaré, mãe de Jesus. A senhora enfureceu-se e disse, sua impostora,
Maria de Nazaré sou eu. Partiu para cima dela e deu uma surra, que ela ficou uma semana na enfermaria. Quando ela saiu da enfermaria, trocaram ela de ala, mas ela se transformou. Tornou-se uma pessoa triste, parou de comer, parou de conversar, só deitada. Os médicos foram chamados, os psicólogos foram chamados, até que um dia um dos terapeutas perguntou assim: mas o que houve, o que aconteceu? Ela respondeu: se eu não sou Maria, quem sou eu? E com base nesta pergunta, ela se curou e tornou-se uma médica psiquiatra. O processo de autoconhecimento é extremamente sério, difícil, mas necessário, se nós quisermos sair desta vida vitoriosos. Aguinaldo, mas a sua explicação foi legal, mas ficou muitas dúvidas. Então, é por isso que tem a segunda parte. Agora eu vou fazer as perguntas que eu trouxe, mas se alguém quiser perguntar, e vou tentar respondê-las dentro da nossa limitação. Lembrando que o método de perguntas e respostas é um dos métodos mais eficientes para o autoconhecimento, que também pode ser um problema. Contam que havia um professor, ele era rabino, e você sabe que rabino tem a barba grande, né? Todo rabino tem, é tradição. E ele era professor. O menino chegou para ele e disse: professor, eu queria lhe fazer uma pergunta. Pode fazer. Não, o senhor vai ficar bravo. Não, eu não vou ficar bravo, pode perguntar. Não, professor, deixa, eu não vou fazer não. Pergunte, menino, pode perguntar, eu não vou ficar bravo. O que você quer saber? Eu sou professor. Então eu vou perguntar. Professor, quando o senhor vai dormir, o que o senhor faz com a sua barba? O senhor joga do lado, o senhor deixa em cima do peito, não faz cosquinha, o que o senhor faz com a sua barba? O rabino deu uma gargalhada. Esse menino, eu não sei responder essa pergunta não, porque quando eu vou dormir, eu durmo. Quando eu for dormir, eu não fico pensando na minha barba, eu durmo. E saiu dando risada. 2 dias depois, o professor procurou o menino e disse: menino, eu vou colocar você de castigo. O que eu fiz, professor? Por que você foi fazer aquela pergunta? Agora eu não consigo dormir mais, eu tenho que você colocar minha barba. E aí você tem 2 ensinamentos. Um problema só é problema quando você o considera um problema, e quando você pergunta a si mesmo, ou alguém lhe pergunta algo, ele te faz pensar. E nós precisamos pensar sobre o que nós pensamos. Não é pensar, só pensar. É pensar sobre o que nós pensamos. Isso é movimento de autoconhecimento. E agora vamos fazer um outro movimento e tomar um café. Até daqui a pouco. Perguntar é muito importante para o saber. Por exemplo, se eu pedir assim a vocês: meus irmãos, vamos todo mundo agora pensar num axolote. Vocês fazem isso para mim? Vocês não sabem o que é o axolote? Eu sei que vocês não sabem. Eu fiz essa brincadeira para lembrar Albert Einstein. Einstein tem uma frase que ele diz assim: tudo que o homem ignora não existe para ele. Não quer dizer que não exista, existe, mas ele ignora, então para ele não existe. E ele conclui a frase dizendo: o tamanho de o universo de cada um tem o tamanho do seu saber. Axolote é um anfíbio, uma espécie de peixe. Tem hoje no Brasil, mas não é natural aqui do Brasil, tá? Só para a gente entender a importância do saber. Então eu vou inverter. Em vez de vocês perguntarem e eu responder, eu vou perguntar para vocês. Tá bom? Porque nós estamos num seminário que trata do autoconhecimento. Agora fiquem tranquilos que vocês não precisam responder em voz alta, não é essa a ideia. É a gente fazer uma dinâmica, a gente fazer um exercício para você pensar. Em cada pergunta que eu fizer, você se coloque como se eu estivesse fazendo a pergunta para você. O que você responderia e por que você responderia isso, tá bom? Vamos lá então, primeira pergunta. Você se casaria com uma pessoa como você? Não. São perguntas para pensar, né?
Aí o cara responde, tu tá louco? Pois é, né? Porque é interessante os relacionamentos, né? A gente sempre coloca a culpa no outro, né? O outro é o culpado daquilo não dar certo. E convenhamos que às vezes também, numa relação que não está fluindo, às vezes você tem um que é mais responsável, o outro. Não pode fazer igual aquela história, né? Tinha uma moça que morava em Porto Alegre, ela quis casar com um homem, todo mundo dizia, não vai casar, esse cara não é boa gente, ele é violento, ele é agressivo. É de Votuporanga? Mas não, Porto Alegre, Porto Alegre não tem esse livro. Até eu queria fazer um esclarecimento, uma moça no intervalo falou assim para mim, nossa, Votuporanga é cidade de luz? Sim, Votuporanga é cidade de luz. Há um fake news que dizem que é Paris. Mentira. É Votuporanga. Mas, então eu não posso ir em encarnação e vou mudar para lá. Tipo, não é assim. É igual tá lá no livro dos Espíritos. Você vai lá, Kardec explica. Mundo primitivo, prova, expiação, regeneração, mundo feliz. Você não pode sair daqui e pular para Votuporanga. Né? Você vai ter que ir subindo Você sai do Rio Grande do Sul, né, vai para Santa Catarina. Ó, tô brincando, amigo de Santa Catarina, que eu vou lá em março, tô brincando com você, até você chegar lá. Não, eu vou casar, é o homem da minha vida. E casou-se mesmo. E numa época antiga, não tinha carro, nada, casaram e foram para a lua de mel, num burrinho. O cara colocou ela vestida de noiva no burrinho e foi para a lua de mel. Feliz. O burro, cansado, deu um tropeção. E olhou para o burro e disse, O burro andou mais um trecho, tropeçou de novo. Ele disse 2. O caminho era longo. Não é que o burro tropeçou pela terceira vez, ele desceu do burro, disse 3, tirou o revólver, deu um tiro no burro. A mulher foi lutar aqui, meu Deus. Chegou em casa, primeiro dia, moça não sabe cozinhar direito, queimou o arroz. E aí? Meu bem, o arroz queimou. Você acha que as pessoas que te cercam te amam o quanto você merece? Para pensar. Se você adoecesse gravemente hoje e ficasse em cima de uma cama, quem das pessoas que você conhece te amaria o suficiente para ficar perto de você, cuidando de você? Para a gente ir pensando, tá? É um exercício de pensar mesmo, é um exercício de pensar. Próximo. Do que você tem medo? Qual é o seu medo? O que você teme? Tem gente que tem medo de barata. Quem que tem medo de barata? Erga a mão. Sem medo, pode erguer. Muito bem. Vocês sabem o que é pior do que ver uma barata? Não é ter duas. É perdê-la de vista. Quem tem medo de morrer? Pode erguer a mão, não precisa ficar com vergonha. Aí eu duvido só 2. Gente, vamos ser honestos, eu estou falando de honestidade emocional, né? E é interessante o medo de morrer, porque tem pessoas que têm medo de como vai ser. Se vai doer, né? Tem gente que tem medo de onde vai, para onde vai, né? Tem gente que tem medo porque não tem certeza que a vida continua. Ela acha que continua, mas será que continua mesmo? Né? E aí os medos vão se multiplicando. Normalmente, morrer é um processo muito simples. E morrer é diferente de desencarnar. Você morre quando tem um óbito do corpo. Desencarnar é quando o espírito consegue se desligar do veículo físico. É por isso que lá no livro dos médiuns, pergunta 162, 163, 164, 165, fala da perturbação. É lá no comentário de Allan Kardec que ele diz
que o espírito pode sofrer uma perturbação depois da morte, que pode durar de algumas horas até alguns anos, né? E aí vem o medo. Só que o problema é que você não tem que ter medo da morte nesse sentido, mas da vida que você está tendo. Porque o processo vai ser o resultado de como você viveu. Certo? Ah, mas e as mortes violentas? Não é o tipo de morte, é o tipo de vida que você teve. Embora as mortes violentas, por serem violentas, um acidente, um AVC, uma parada cardíaca, isso surpreende o espírito. Então ele terá uma dificuldade de se adaptar maior, teoricamente, do que aquela pessoa que foi envelhecendo. Uma vez eu vivi uma experiência, eu tive uma cliente, 80 anos, depressão profunda. Eu tentei de tudo com ela, hipnose, psicanálise, não adiantava. Depressão. Chegou num ponto que ela estava me dando depressão, que eu não conseguia nem mais atender. Eu torcia para ela não vir na terapia, eu vou ter que encerrar a terapia, porque está me incomodando. Aí um dia ela veio e disse, não, hoje eu resolvo o problema dela. Ou hoje eu resolvo, ou eu paro a sessão. Ela chegou, sentou, e eu sempre fazia duas perguntas para ela. Então, como é que a senhora está? Tudo bem? E ela dizia, tudo mal, tudo péssimo. E aí eu fazia a segunda pergunta. Mas a senhora não tem vontade de nada? Ela disse, tenho, de morrer. E ela sentou, fiz a pergunta, ela respondeu a mesma coisa. Disse, minha irmã, hoje nós vamos fazer uma terapia diferente. Ah, vamos? Falei, vamos. Eu vou fazer uma previsão do seu futuro. Ué. E nem vou lhe cobrar mais por isso. Veja, a senhora tem 80 anos, nessa depressão. Agora, a senhora tem conhecimento da doutrina espírita, a senhora é espírita, está numa família espírita, tem um bom terapeuta, e a senhora continua essa depressão? Aí, claro que eu dramatizei um pouco, né? Falei, a senhora vai desencarnar, vai ficar uns 10 anos no umbral, aí depois, quando a senhora for recolhida, vai para um hospital, vai ficar mais uns 10 anos, aí a senhora vai reencarnar, a senhora não diz que eu vou reencarnar com a depressão de novo. Eu digo, não, a senhora vai reencarnar com a depressão, careca, cega do olho, manco de uma perna. Brincadeiras à parte, a misericórdia divina, através da reencarnação, sempre nos permite uma nova tentativa, mas não mais dentro do mesmo contexto. Preste atenção numa coisa. Toda oportunidade perdida pesa contra você na próxima encarnação. Tudo que te falta hoje, você teve em abundância e jogou fora. Não soube aproveitar. Então hoje falta. Deu para entender? Então eu estava brincando, mas eu estava dizendo uma verdade. Ela disse, sério? Eu disse, sério. Aí, nós encerramos a sessão, ela saiu, se retirou. Eu não sabia se não tinha feito isso. 2 semanas depois, desencarnou. Eu olho para ela até hoje. Tomara que não tenha acontecido isso. A importância do tempo. O tempo é relativo. Depois que o meu pai morreu, eu contei no início, a minha mãe desenvolveu Alzheimer. Olha como às vezes se misturam. Minha mãe ainda é nova, minha mãe tem 73 anos. Ela desenvolveu Alzheimer, não conhece mais ninguém. Eu perguntei a Dr. Klaus, espírito que faz um trabalho conosco. Falei, Dr. Klaus, o Alzheimer estava na programação reencarnatória da minha mãe? Ele disse, estava, aos 85 anos de idade. Como ela não aceitou a morte do seu pai, ela não aceitou, ela começou a desejar morrer também. Como a vida perdeu a graça, ela se fechou, ela acelerou o processo. Está com Alzheimer. E quando a gente tem alguém na vida que a gente ama e tem Alzheimer, existe uma morte. Embora a pessoa não tenha morrido, existe a morte da relação. Não tem mais relação. Não tem, porque a minha mãe não me conhece, ela não sabe como eu chamo. Então eu chego, como é que você vai ter relação? Isso morreu. Então é muito difícil isso. E olha o que é o tempo. Como o tempo é relativo.
Há 15 dias atrás eu passei na casa dela para vê-la. Ela mora com a minha irmã. E por 4 minutos, eu não sei porquê, ela teve um momento de lucidez. Me chamou pelo nome, perguntou se eu estava indo no centro, perguntou da minha esposa, perguntou como a gente estava, perguntou das crianças, 4 minutos. E depois entrou no processo de novo. Foram um dos 4 minutos mais valiosos da minha vida. Porque ali, naquele curto espaço de tempo, eu tive a minha mãe de volta. Por 4 minutos eu pude conversar com ela, como filho e mãe. Então, por isso que a gente precisa pensar sobre a vida. E ajudar as pessoas. Eu tenho um hábito que eu não conto para ninguém. Vou contar para vocês. Se alguém ficar sabendo aí fora, é porque tem fofoqueiro aqui dentro. Que vocês vão achar que eu sou maluco. Mas todo mundo tem as suas loucuras, sim ou não? Sim. E eu não sou diferente, eu tenho as minhas. Eu acabei de terminar agora, não foi lançado ainda, o meu 41º livro. São 41 livros. Que eu faço questão de psicografá-los todos na máquina de escrever Olivetti. Eu me recuso, e aí me chamam de doido, eu me recuso a fazê-los no computador. Eu escrevo todos os meus livros, foram escritos na mesma máquina de escrever que eu tenho há anos, que ninguém usa mais. Se tiver algum jovem na plateia, não vai nem saber o que é isso. O meu pai, ele foi bancário a vida toda, num período em que só tinha máquina de escrever, não tinha computador, né? E quem conhece a área dos bancos sabe de máquina de escrever, sabe que é um problema trocar a fita, né? Porque aqui você tem que tirar a fita, aquilo suja a mão, você tem que enroscar ali, o negócio não enrosca. E assim, meu pai sofria. Eu ligava pro meu pai, ô pai, dá para você vir trocar a fita da máquina de escrever? Mas Aguinaldo, você não aprendeu ainda? Não, pai. Pelo amor de Deus, você precisa aprender. Não, pai, vem aqui trocar, que eu escrevi um livro que acabou. Ele vinha trocar a fita. Aí como escreveu muito, 3, 4, menos de 3 meses, ô pai, não vai dizer, ô pai, vem aqui trocar a fita. Meu pai trocou a fita da minha máquina de escrever os livros durante 22 anos. Quem troca agora? É isso. Meu pai morreu numa quarta-feira. Não dava para enterrar na quarta, ele morreu na quarta-feira à noite. Não foi permitido velar o corpo. Porque, me desculpe, eu vou dizer alguma coisa aqui que alguns podem não concordar. Eu estava indo bem até agora. Agora, na hora de ir embora quase, vou criar um problema. Mas eu vivi a experiência. Embora a Covid tenha sido uma realidade, muita gente morreu por conta da Covid, também houve muita fake news, muita enganação. Porque o meu pai teve um AVC seguido de uma parada cardíaca. E no atestado de óbito colocaram Covid. Porque eu descobri mais tarde que o hospital ganharia um dinheiro a mais a cada paciente que morresse de Covid. Então a gente foi muito enganado nesse período. Mas não vamos entrar nessa questão. Ele morreu numa quarta-feira à noite, não podia velar o corpo, todo dia cedo enterrar. Nós voltamos para casa, o corpo estava no hospital. E você acha que você dorme? Você deita na cama, teu pai está morto lá no hospital, você vai enterrar ele. Aí eu estava deitada, aí minha esposa, ela teve um insight. Rinaldo, o que foi, cara? Agora que eu lembrei, o que é, cara? Quem é que vai trocar a fita da máquina? E aí eu disse assim para ela, cara, eu sei trocar a fita da máquina. E ela disse, e você sabe desde quando? Desde sempre. Eu sempre soube. E eu sempre quis que o meu pai fizesse alguma caridade, fizesse o bem. E trocar a fita da máquina era uma forma dele participar de quase todos os meus livros. Porque hoje no mundo espiritual ele pode dizer assim, eu troquei a fita da máquina e deu a todos os livros do meu filho. E eu vivo muitas experiências com esse querido amigo chamado Lindomar, que eu comentei com vocês. Eu contei isso
quando eu estava em Eunápolis, fazendo um evento junto com o Lindomar, que é médium vidente. E aí, quando eu contei desse jeito aqui, o Lindomar disse assim: "Ô Aguinaldo, teu pai está aí, está perguntando se você mentiu para ele durante 20 anos." Mas foi por uma boa causa. Né? Próxima pergunta. Para você pensar, tá? Só para pensar. Se o seu casamento fosse um contrato que vencesse hoje, você renovaria? Quem tiver com o marido, não olhe para o lado, pelo amor de Deus. Quando você se olha no... Agora essa é pesada, tem uns pesados. Eu estou falando do físico agora. Quando você olha no espelho, você gosta do que vê? Interessante. A baixa autoestima é uma coisa gravíssima entre nós. E pior, as pessoas não conseguem admitir isso. Outro dia eu conversava com uma cliente e eu disse assim para ela: se você ganhasse uma viagem para o Nordeste, para uma praia, tudo pago, você iria? Ela disse: iria. E se você ganhasse uma passagem para o Nordeste, para uma praia, tudo pago, e fosse uma praia de nudismo, você iria? Ela disse: não, aí eu não iria. E eu disse: você não iria por quê? Ela disse: eu vou ficar sem roupa perto dos outros? E aí eu dei a facada final. Eu disse assim: e se você fosse 15 quilos mais magra? E ela demorou 6 segundos para me responder. Eu queria fazê-la cair em si e aceitar que o problema não era a nudez. O problema era ela não se amar do jeito que ela é. Então, quando a gente olha no espelho, a gente precisa gostar do jeito. Ah, mas eu não gosto. Eu tive uma cliente que ela não tinha espelho na casa dela. Ela não suportava se olhar. Aí a gente tem um outro problema da infância, porque ela era bonita. Ela tinha corpo de modelo, alta, magra. Ela se odiava. Por quê? Porque quando criança já tinha 1,80 m, e o apelido era ou girafa, ou vara de pescar, ou esquisita, ou compridona. Ela registrou de tal forma isso que hoje ela se detestava, mesmo sendo uma mulher bonita. Certo? Próxima pergunta. Você se considera uma pessoa desapegada dos bens materiais? O povo diz que é, mas não é. Não é. A gente está construindo lá, né? Lá no Botuporanga, a gente precisa de dinheiro para construir. Eu estava atendendo uma cliente, ela tem 8 fazendas. E eu pensando assim, atendendo ela, nossa, eu podia pedir uma doação para ela. 8 fazendas, 1/3 de uma fazenda já resolveria meu problema. Mas eu fiquei assim: não, mas eu não vou pedir. Aí de repente eu disse: porque você sabe, né, Aguinaldo? Eu sou muito caridosa, eu sou muito desprendida. Eu pensei: deve ser a intuição do Espírito Santo. Né? Agora, eu acho que foi a deixa, né? Mas antes eu pedi, ela disse: não, mas sabe por que eu sou caridosa? Eu tenho uma funcionária lá em casa, é praticamente da família, é babá do meu filho. 8 anos que ela está comigo, é de casa. Esses dias ela precisou fazer uma ressonância, R$700. Pois eu dei o dinheiro e deixei ela pagar em 3 vezes para mim. Uma vez eu estava atendendo, dando orientação, e na época quem me ajudava era um espírito de pseudônimo nordestino. E chegou um senhor, um jovem senhor, ele na época a gente dava sopa no centro, e ele dava todo o macarrão, ele que fazia a doação. E ele disse assim para mim, olha a pergunta que ele me fez: Aguinaldo, olha, você sabe que eu sou uma pessoa caridosa, eu gosto de fazer o bem, gosto de ajudar os outros, eu dou uma macarrão por cento, mas eu não estou em paz, eu não estou feliz, o que me falta? O Espírito me disse assim: diga a ele que o que está faltando, ele parar de doar o macarrão e vir pessoalmente fazer a sopa. Eu sou muito rápido de raciocínio, principalmente quando eu vou tomar prejuízo. Eu ouvi aquilo, aí mentalmente eu fiz o Espírito. Ele bateu a orientação, ele disse: sim, mas eu não posso dar metade da orientação. Dei a orientação inteira.
E eu mentalmente, como é meu irmão, mas tem a orientação do jeito que eu estou falando. Meu irmão, os Espíritos estão dizendo, os Espíritos estão dizendo para você parar de doar o macarrão e vir fazer a sopa. Ele parou de doar o macarrão e nunca mais pisou no centro. Ele está vendo? Tem hora que não tem que estudar a guia espiritual. Porque se ele morresse fosse para o inferno, o problema dele, meu macarrão estava garantido. Eu fiquei sem meu macarrão e vai para o inferno do mesmo jeito. Então, pensa aí o quanto você é desapegado, né? O quanto você é apegado. Você tem boas ou más lembranças da sua infância? As duas, né? Um pouquinho de cada coisa. Não tem problema você ter. Ninguém, é difícil você encontrar uma pessoa que teve uma infância maravilhosa. Todos nós tivemos problemas. A questão é o quanto isso hoje te afeta. Certo? O quanto isso te prejudica. Porque tem gente que vive experiências terríveis. Isso é da vida. Tá lá. Chico Xavier. A infância que teve era para ter sido um psicopata. Certo? A mãe morreu cedo, a madame curava lá pro garfo, né? Teve que cuidar de todos os irmãos, né? Então não é o trauma. É como você absorve. Próxima pergunta. Se você pudesse voltar no tempo, 20 anos, o que você fez que hoje você não faria? Legal, né? Se você pudesse voltar no tempo, o que você não fez que hoje, se você pudesse, você faria? Olha que legal. Né? Se você parasse para pensar, quem hoje você deve um muito obrigado? Porque a gente, vamos falar a verdade, a gente precisa de muita gente para evoluir, né? É muita gente nos ajudando, não é verdade? Muita gente. Quem você teria que dizer muito obrigado? Próxima. Essa aqui eu até ia dar o exemplo da minha cachorra, que algumas pessoas pediram para eu contar a história de novo aqui. Eu já contei de manhã, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo, vai se alongar. Então eu contei de manhã, deve estar gravado em algum lugar aí, estava no YouTube, e uma pessoa assiste. Que a pergunta é: você está preparado para as despedidas? Você está preparado para perder as pessoas que você ama? Perder entre aspas, porque a morte não existe. Existe separação física. Você está preparado? E para a sua morte, você está preparado? Se você soubesse que iria morrer amanhã, como é que você reagiria? Vai pensando. Se vocês ficassem sem dormir essa noite, é porque a palestra deu certo. Vamos para mais uma grade. Sexo. Bom. Regular. Ruim. Ou inexistente. Pelo semblante de vocês, eu já vou passar para a próxima pergunta. Se você continuar fazendo o que você faz, se você continuar pensando como você pensa, como você vai estar daqui 10 anos? Próximo. Do que você se arrepende? Próxima. Você sente culpa? Do que você sente culpa? Não precisa dizer, só pensa. Se você morresse hoje, você acha que iria para um bom lugar? Última e decisiva pergunta, a razão por que nós estamos aqui. Você saberia dizer quem é você sem dizer o que você faz? Porque normalmente quando nos perguntam quem é você, nós damos referência. Sou professor, moro... Não. É o que você faz. Quem é você? Quem é você? Isso é muito perigoso até dentro da doutrina espírita. Por exemplo, se eu perguntar assim para vocês: Aguinaldo Baviera é um espírito de luz? O que vocês vão responder?
Aí eu fiz uma pergunta. Essa é para responder. Eu vou repetir a pergunta. O Aguinaldo Fabiano é um espírito de luz? Não. Sim ou não? Não. E é evangelho. Mas o povo ingrato. Eu venho de Botuporanga aqui. O avião arremeteu 2 vezes, quase caiu, não pousava, aquela tempestade, passei um medo. E fora que eu não sou de luz. E eu não sou mesmo. A nossa luz ainda é muito pequenina. Enquanto eu estou falando, nós estamos tendo luz no ambiente, mas não é minha, é através de mim que estou falando. A nossa luz, em grande parte, emana do Cristo. Nós somos apenas os colaboradores. E aí a gente tem que tomar cuidado. As pessoas podem me aplaudir. As pessoas podem dizer, poxa, Aguinaldo, você é um orador fantástico. Poxa, Aguinaldo, você é um escritor legal. Você é um médium bacana. Mas eu tenho que saber que eu não sou isso. Eu sei que eu não sou isso. Eu sei que eu sou. As pessoas podem me aplaudir e achar que eu sou o máximo. Eu é que não posso acreditar nisso. Né? Porque é natural que as pessoas abracem, gostem, nos cumprimentem, não tem problema. Que aplaudam, quando for para aplaudir, não tem problema. Agora, eu é que não posso acreditar que eu sou isso. Eu sei que eu sou. E aí, já próximo do final, para a gente ser pessoa melhor, eu vou lembrar de uma história para vocês, que fala justamente da necessidade do desprendimento, da gente se desprender daquilo que a gente não vai levar. Havia um homem que era muito rico. Ele possuía várias propriedades, uma conta bancária altíssima. Era um verdadeiro milionário. Porém, ele era um homem infeliz. Porque ele havia perdido as suas 2 maiores riquezas. As suas 2 pedras preciosas. Uma delas, a sua esposa, que adquiriu uma doença incurável. E por mais que ele tivesse dinheiro para pagar os melhores médicos, no final da batalha, a doença venceu e o amor da sua vida partiu. A sua outra joia preciosa, o seu filho, um jovem de 19 anos de idade, que foi convocado para ir à guerra. E meses depois, ele recebeu um telegrama do governo informando que o seu filho havia morrido em combate. Então ele perdeu o sentido da vida. Trancou-se na sua mansão, que mais parecia um palácio, e como um mecanismo de fuga, ele passou a colecionar telas. As telas mais caras dos pintores mais famosos, fosse o preço que fosse. Ele enviava os seus empregados, e os empregados compravam as telas. Renoir, Van Gogh. Em pouco tempo, a sala principal da sua mansão estava repleta das telas mais caras, das telas mais lindas. Até que um dia, um jovem que segurava um envelope na mão, um embrulho, tocou o interfone da mansão. O mordomo foi atendê-lo e o jovem disse: eu quero falar com o dono da casa. E o mordomo respondeu: impossível. O meu patrão não recebe a ninguém. O meu patrão não atende ninguém. O meu patrão não sai de casa. Vai embora, ele não vai recebê-lo. Mas diga ao seu patrão, redarguiu o jovem, que eu trago notícias do filho dele. Ah, do filho dele? Sim, do filho dele. Bom, então é diferente, queira desculpar. Entre, por favor, entre. Colocou o jovem para dentro. Em poucos minutos, o pai, desesperado, descia as escadarias. Meu filho, o senhor traz notícias de meu filho? Sim, eu estive com seu filho na guerra. Nós estivemos lutando juntos. O seu filho é um herói. Porque num dado momento, quando o inimigo arremessou uma granada, que caindo próxima de mim iria explodir e matar-me, seu filho, num ato heróico,
atirou-se na frente da granada, ela explodiu, estraçalhou-lhe o corpo e salvou a minha vida. Eu só estou aqui graças a seu filho. E aquela cena do seu filho se atirando na frente da granada marcou de tal maneira a minha vida que eu pintei uma tela. Evidente que é uma tela sem valor, eu não sou pintor, mas eu pintei aqui, nessa tela, os últimos instantes de vida do seu filho. Eu pintei nessa tela o exato momento que o seu filho atirou-se na frente da granada e lhe salvou a vida e lhe trouxe de presente. O pai, com as lágrimas descendo pela face, pegou a tela e realmente era uma tela rústica, mas parecia a pintura de uma criança, mas estava carregada de emoção, porque eram os últimos momentos de vida do seu filho. O homem foi embora, ele nem perguntou o nome. Colocou a tela, pendurou a tela na parede principal da sua sala principal, entre as telas de Picasso e de Renoir. Um mês depois, aquele pai não suportou a dor e morreu. Como ele não tinha herdeiros, todas as suas telas foram a leilão. Vieram colecionadores do mundo inteiro, mais de 1000 colecionadores, porque sabiam que ele tinha as telas mais caras, as telas mais lindas, as telas mais valiosas. O leiloeiro, então, com o salão repleto, começou o leilão e pegou a primeira tela a ser leiloada, justamente aquela tela sem valor, da pintura do seu filho. O leiloeiro ergueu a tela e disse: vamos começar, quem dá um lance? Todos ficaram em silêncio. O leiloeiro pela segunda vez, quem dá um lance? Todos continuaram em silêncio. Pela terceira vez, quem dá um lance? Alguém se levantou e disse: joga essa porcaria fora. Nós não estamos aqui por causa disso, isso aí não vale nada. Nós estamos aqui por causa das peças de Picasso, de Renoir, jogue fora. O leiloeiro disse: eu não posso, porque consta do testamento que todas as telas têm que ser leiloadas. Esta faz parte do acervo, eu preciso leiloá-la. Quem dá um lance? Um homem de roupas muito simples, usando chinelos de dedos, no fundo do salão, ergueu a mão e disse: eu dou R$20. É o único dinheiro que eu tenho no bolso, mas eu gostaria de ficar com a tela. Todo mundo olhou para trás. Quem é o senhor? Eu? Ah, não, eu não sou ninguém. Eu sou apenas o jardineiro desta mansão e sei do valor emocional dessa tela. Por isso eu gostaria de ficar com ela. Meu senhor, a tela é sua. Meus senhores, o leilão está encerrado. É como encerrado? O leilão não começou como encerrado. O leilão está encerrado, porque consta no testamento que aquele que adquirisse essa tela seria dono de todas as outras. Dinheiro não é mais importante. O amor é o mais importante. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela acolhida, muito obrigado pelo carinho. Que Jesus nos abençoe a todos.